Agora eu estou gravando. Deixa eu tirar isso daqui. Eu acho que está gravando, gente. Tá. Então, bom, existem dois tipos de divisão celular, tá? E esses dois tipos acontecem dentro do nosso corpo, nas nossas células, tá? Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque a gente vai falar sobre câncer, e o câncer nada mais é que uma divisão celular desorientada, desgovernada, né? Então, existe a mitose e a meiose, tá? É, a mitose, peraí, eu vou falar sobre a meiose primeiro. A meiose é só em dois tipos de células que acontecem, que são as nossas células reprodutivas, né? Que são as células do ovário na mulher e as células do testículo nos homens, tá? E o que é interessante na meiose, que é dali, através desse tipo de divisão celular, que a gente vai ter uma genética diversificada, uma variabilidade genética. Por quê? Por exemplo, aqui temos dois cromossomos, né, na meiose. Aí eles se multiplicam para depois se dividir. Ao eles se multiplicarem, olha que interessante essa figura aqui. O que, que acontece? Eles, eles, os cromossomos, eles se misturam entre si, ficando pedaços do pai e pedaços da mãe num cromossomo, sabe? Quando eles se dividem, eles já não são mais o mesmo. Eles agora têm um pedacinho que veio do pai, outros pedaços que são da mãe. Alguns não, continuam igual, como antes de se dividir, tá? Então, isso acontece, e isso é que faz uma variabilidade genética, diferente da mitose. Na mitose, que é a divisão celular que acontece em todas as outras células do nosso organismo, elas, quando se multiplicam, elas se dividem exatamente igual. Então, elas se reproduzem em células exatamente iguais, diferente da célula da meiose, tá? Que é aquela que vai gerar, né, um novo ser com uma variabilidade genética, tanto do pai quanto da mãe. Entenderam? Tá vendo aqui, ó, os cromossomos? Eles ficam com partes, né, regiões genéticas diferentes, diferentemente da mitose. A mitose sempre vai gerar células iguaizinhas à célula primordial, que deu origem, tá? E, bom, por que eu estou falando isso? Você tem células, a célula que mais faz mitose, que mais se multiplica, é a célula epitelial, tá? Ela se multiplica várias vezes, porque a gente perde várias células o tempo todo, várias células da nossa pele. Então, o nosso corpo tem que estar constantemente fabricando novas células epiteliais. Então, a célula do epitélio do intestino se multiplica 2 vezes por dia. Olha só. Já a célula do fígado faz mitose 2 vezes por ano. Olha que interessante. Então, cada tipo de célula do nosso organismo tem um tipo de multiplicação, tá? Sendo que a da pele é a que mais se multiplica. E nessa multiplicação da célula, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer mutação genética. À medida que ela vai se multiplicando, multiplicando, porque são bilhões de células se multiplicando diariamente, né? Algumas, célula epitelial, por exemplo, aí existe 2 pontos de checagem na hora que elas estão se multiplicando. Então, tem 2 etapas que eles param para checar se está acontecendo tudo da forma correta, sabe? Aí, quando, bom, está acontecendo corretamente, então continua.
Aí passa por uma outra checagem, a segunda checagem, para ver se está tudo correndo muito bem, para poder, então, sair a multiplicação celular. Isso aqui é muito importante, porque quando isso não acontece, a célula pode se multiplicar desordenadamente, tá? E isso é o que constitui o câncer, tá? A multiplicação desordenada. Por exemplo, aqui é uma célula cancerígena. E toda célula cancerígena, quando ela começa a multiplicar, 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 ela não para mais. Ela não atende nenhum sentido, nenhum chamado químico para ela parar de se multiplicar. Nem as células ao redor dela, porque quando uma célula começa a se multiplicar muito, até as outras células que estão ao redor também dão um sinal químico para ela parar, sabe? Mas a célula cancerígena, ela não para de forma alguma. E como ela não para, ela estimula também a formação de novos vasos sanguíneos, porque ela precisa de alimento, de nutriente, de oxigênio, e ela só consegue isso através dos vasos sanguíneos. Então, todo câncer, ele faz a angiogênese, que é a nova formação de vasos sanguíneos. Esses vasos vão trazer nutrientes e oxigênio para que elas continuem se multiplicando, entendeu? Então, a célula cancerígena ela vai toda a vida se multiplicando e ela vai invadindo tecidos, órgãos, e quando ela chega a tomar a corrente sanguínea, ela vai parar em outro órgão. E isso é uma neoplasia, é uma metástase em outro lugar, né? Então, por exemplo, se ela for uma célula, um câncer de pele, e ela chegou a pegar a corrente sanguínea e ela parar lá no fígado, como é que o médico descobre que é uma metástase? É quando ele acha uma célula epitelial no fígado. Por quê? Porque ela foi se multiplicando e chegou lá no fígado. Tá? Ela não é própria dali, tá entendendo? Então chegou aquele tipo de tecido ali, né? É assim que eles descobrem. Por isso que faz uma biópsia, tira um pedacinho daquele local para ver que tipo de célula que tem ali, né? Tudo bem. Então, olha só, no Brasil, gente, a segunda maior causa de morte é o câncer. E existe um prognóstico futuro de que a maior causa de morte futuramente vai ser o câncer. Por enquanto, são doenças cardiovasculares, ainda. Mas o câncer está quase impactando, tá? Com a maior causa de morte no Brasil, tá? E em outros lugares do mundo também. No mundo, olha o que acontece: uma em cada 3 pessoas terão câncer antes dos 75 anos. 8 milhões de mortes ao ano são devido ao câncer. 8 milhões de mortes ao ano. É muita coisa, tá? Uma em cada 4 pessoas morrerá de complicações ligadas ao câncer. Quer dizer, além da morte causada pelo câncer, tem também as complicações causadas pelo câncer. E 12% do total de óbito global é devido ao câncer. Então, 12% de todas as mortes é causado pelo câncer. No Brasil, o câncer mais comum é o de pele, tá? Esse é o mais comum, tanto para homens quanto para mulheres. É o câncer de pele que mais mata no Brasil. Tirando o câncer de pele, vamos ver qual é o câncer mais comum. Entrou mais alguém aqui. Entrou mais alguém? Seja bem-vindo. Nós já estamos aí numa parte já da aula, tá bom? Rosendo. Não sei quem é, não. Sheva Rosendo. Quem é Sheva Rosendo? Pode ligar seu microfone? Oi? Oi, boa noite. Eu recebi o convite de um amigo, Ah, tá ok. Qual amigo? Raul. Ah, tá bom. Seja bem-vinda, tá? Nós já estamos Obrigada. numa pequena parte que já foi passada, tá? Tá, ok. Depois, talvez eu esteja conseguindo gravar e você vê o início da aula. Tá. Continuando, gente.
O câncer mais comum é o de pele. Agora, vamos ver entre mulheres e homens, tirando o câncer de pele, que é o mais comum para todos os sexos, tá? Vou permitir aqui mais a Juju Santos. Seja bem-vinda, Juju, já estamos aqui numa parte da aula, tá? Então, nas mulheres, vamos lá, o câncer de mama é o que mais mata, depois do câncer de pele, tá? Esquece o câncer de pele, o câncer de pele é pior para todos. Então, nas mulheres, o câncer que mais mata é o câncer de mama, enquanto para os homens é o câncer de próstata, tá bom? Aí tem o câncer de colo e reto, tá? Que é o que mais mata as mulheres. Depois vem o de colo de útero. Depois vem traqueia, brônquios e pulmão e a glândula tireoide, que é o câncer que dá na glândula tireoide. Para os homens, depois do de próstata, é o câncer de traqueia, brônquios e pulmão, porque os homens fumam mais que as mulheres, né? Depois vem o colo e reto, que esses dois cânceres aqui, colo e reto, tanto daqui da mulher quanto do homem, é mais a alimentação. Aliás, a alimentação é um dos principais fatores aqui de risco para essas doenças, né? Para esses tipos de cânceres. Mas o cólon e reto está mais que estabelecido que é o consumo de carne processada, tá? E esses embutidos, tá? Na cavidade oral, tá vendo? Tudo isso parece que é por conta do cigarro e estômago, tá? O problema é o câncer se tornou no Brasil um problema de saúde pública, tá? É um problemão, porque é muito dinheiro que tem que ser investido nisso aqui, nesse tratamento, que é um tratamento longo e muitas vezes muito sofrido para os pacientes. Agora, fatores de risco do câncer. Fatores de risco. Aqui vamos ver o maior fator de risco para o câncer. Aqui, como você vê, ó, 30% e 30%, tabagismo e alimentação deficiente. Ou seja, essa alimentação deficiente, ela pode ser deficiente para dois lados. Ou ela é deficiente em nutrientes, ou ela é uma alimentação deficiente porque a pessoa não se alimenta da forma correta, não se alimenta de forma saudável, tá? Então, esses dois fatores são os que mais pesam, tá? Com relação ao risco do câncer. Depois, você vê o que menos pesa, né? São fatores hereditários, né? E os outros fatores, né? Que é a exposição, né? A risco profissional, por exemplo, um tipo de substância que existe no trabalho, infecções, obesidade, falta de exercício físico também é um risco grande, exposição a raio ultravioleta, drogas, poluição, tá? Então, aqui, ó, você pode ver por aqui que a alimentação é um fator mais forte, um dos fatores mais fortes para aqueles que não fumam, né? Que aqueles que fumam, então, também, e se alimentam mal, estão fadados a ter câncer, né? Muito bem. E o tipo de tratamento? Só existe 3 tipos de tratamento para o câncer, que é o tratamento quimioterápico, radioterápico e o mais novo e mais caro tratamento, que é o imunoterápico, tá? Que é absurdamente caro e nem no Brasil ainda existe, né? Acho que estão fazendo uns ensaios ainda no Brasil. Então, o mais usado é o tratamento quimioterápico e radioterápico. Às vezes são utilizados os dois juntos. Agora, vamos falar do tratamento quimioterápico em relação aos alimentos, que é isso que é a nossa praia, né? É o que nos interessa mais. A importância dos alimentos na prevenção do câncer. Quimioterapia natural, em doses baixas, protegem as células. Isso aqui foi um artigo científico que eu peguei de um professor, né, de ciências, mas eu não achei ainda ele no PubMed, porque deve ser numa base de dados que eu não consegui achar ainda.
até porque eu não tenho ele em inglês, né? Só tenho uma tradução aqui pequena de um gráfico dele. Mas eu achei muito interessante, porque eu achei outros artigos científicos que comprovam esse aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, olha só, nesse artigo científico aqui, o que eles analisaram? Aqui o crescimento das células tumorais, está vendo? De 0 a 100%. Aí, eles fizeram um estudo, e existe estudo in vitro e in vivo. In vitro é quando você pega um tubo de ensaio e você faz um teste ali, tá? Dentro desse tubo de ensaio com substâncias químicas. E in vivo é quando você pega uma célula ali e experimenta in vitro medicamentos. E quando você pega um animal e experimenta um medicamento ou até mesmo um tipo de alimentação, você está fazendo um estudo em vivo, porque você está fazendo direto no animal. Tá? Quando você faz um experimento só numa célula ou num tecido, dentro de um tubo de ensaio, você está fazendo um estudo in vitro. Tá? Então, isso é um estudo in vitro e um estudo em vivo. Tá? Eu quero que vocês entendam essa diferença. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês foi um estudo feito em vitro, ou seja, são células cancerígenas que estavam dentro de um tubo, né, de ensaio, e eles pegaram extrato de vegetais e colocaram sobre essas células de tumor maligno. Tá? Então, vamos ver qual foi a porcentagem que aqueles vegetais conseguiram diminuir nas células tumorais. Tá? Por exemplo, eles tiveram aqui, ó, a primeira foi sem extrato nenhum, deixaram a célula crescendo, sem fazer nada. Ela crescia 100%. Aí eles pegaram extrato de tomate e colocaram em alguns tubos de ensaio. Aí, olha só, diminuiu o crescimento do tumor em mais de 20%. Vocês estão conseguindo entender aqui, ó? Tá vendo? Queria que você mostrasse a mãozinha para ver se você está entendendo. Está entendendo? Está entendendo? Isso. Tá. Tá bom. Aí eles pegaram um extrato de repolho, tá? Aí colocaram dentro do tubo de ensaio que tinha as células cancerígenas. Aí você vê que o extrato de repolho foi um pouquinho melhor que o extrato de tomate, é tipo um suco de tomate que eles colocavam, né? Aí eles experimentaram o extrato de abóbora. Pegaram a abóbora, de alguma forma, extraíram, ou bateram no liquidificador, ou bateram em algum processador, e colocaram no tubo de ensaio sobre as células cancerígenas. E olha o que aconteceu. Diminuiu mais que 60% o crescimento do câncer, o crescimento daquelas células cancerígenas. Aí pegaram batata, diminuiu mais do que a abóbora, fez a diminuição do câncer mais do que a abóbora. De cenoura, foi quase igual ao da batata, um pouquinho melhor. De mirtilo, mais ainda. De nabo, mais ainda. De cebola. Poxa, o sumo de cebola, olha, diminuiu quase 80% o crescimento cancerígeno. Repolho vermelho, que a gente chama de repolho roxo, né? Muito, olha, quase inibiu o crescimento do câncer. Couve comum, quase inibiu. Alho, quase inibiu. E o que inibiu completamente o crescimento das células cancerígenas? Hã? O que inibiu? Completamente. Dá para ver aqui, gente. Estou com o mouse em cima. Beterraba. Isso. Beterraba. Beterraba.
a beterraba inibiu o crescimento do câncer, das células cancerígenas. Então, aqui você tem uma gama de alimentos que lutam no nosso corpo contra as células, contra o crescimento, a multiplicação das células cancerígenas. Isso aqui é um tipo de estudo científico, tá? In vitro, feito in vitro, tá? Agora eu vou mais adiante aqui. Vamos lá. Aí eu peguei esse artigo científico aqui, ó. Aqui está o link do artigo científico. O título é Indução de apoptose de células de meduloblastoma por sulforafano, um anticancerinogênico dietético de vegetais brássica. Vegetais brássicas são aquelas da couve, do brócolis, couve-flor, tá? Aí aqui, eu traduzi instantaneamente, diz assim: há evidências crescentes de que uma variedade de substâncias naturais derivadas da dieta podem atuar como potentes agentes quimiopreventivos. Não são para ser usado apenas quando a pessoa já desenvolveu o câncer. Tudo bem, se a pessoa desenvolveu o câncer, já está com a doença, aí que ela tem mesmo que fazer uso desses alimentos. Mas eles são para ser usados antes da pessoa desenvolver o câncer, porque eles são quimiopreventivos, eles ajudam a prevenir, entendeu? Vocês estão entendendo isso? Tá? Ó, nesse trabalho, eles mostraram células desse meduloblastoma, tá? É um modelo que é amplamente utilizado para fazer esse tipo de estudo, tá? Era metastático, tá? E são altamente sensíveis a esse sulforafano, que é um isotiocianato natural dos vegetais brássicas, tá? Então, aí diz que ele induziu a morte celular. O que é essa morte celular, a apoptose? A apoptose é o seguinte: se a célula não está se dividindo corretamente, se ela entrou em desordem, ela está virando um câncer, está virando um tumor, tá? Então, ela precisa de duas coisas. Ou ela precisa ser morta por uma célula nossa de defesa, ou ela precisa entrar em apoptose e ela mesma se suicidar, tá? Então, a célula tem que tem que passar por esses dois pontos para não se tornar um tumor maligno, tá? Ela tem que ou se suicidar, que é o nome apoptose, que é suicídio programado celular, ou uma célula da nossa defesa, existem algumas, que matam as células cancerígenas, tá? Muito bem. Então, esses alimentos aqui, eles também acabam induzindo a célula cancerígena a entrar em apoptose, tá? Vou mostrar um... Aí, olha só, olha os tipos aqui que eu traduzi, os tipos dessas brássicas, ó. Couve-flor, repolho, brócolis, couve comum, deve ser essa couve-manteiga que a gente usa no Brasil, nabo, que a gente quase não usa no Brasil, mas é muito interessante, agrião, acelga, que a gente também quase não consome, né? E rabanete, que eu só me lembro de consumir rabanete quando era criança. Meu tio português usava muito rabanete na salada. Mas hoje em dia a gente não vê nem para comprar. Pelo menos aqui onde eu moro, em Guaratiba, eu não acho nem rabanete nem nabo, tá? Mas são alimentos importantíssimos para a gente comer, tá? Em salada ou cozido, que vai nos ajudar como quimioprevenção, tá? Bom, vamos ao próximo. Esse foi um outro estudo científico que eu achei, olha. Tá tudo aqui, e eu vou passar depois esse PowerPoint para vocês, com esses links para vocês lerem todo esse artigo. Aqui, o título desse artigo é Fitoquímicos de plantas crucíferas, tá? Que é a mesma coisa.
Protegem contra o câncer, modulando o metabolismo cancerígeno. Olha que espetáculo. Isso tudo é meta-análise, tá, gente? Não é só um artigozinho, não. É uma revisão de vários artigos. Ó, vários estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de vegetais crucíferos pode ser particularmente eficaz em comparação com o consumo total de frutas e vegetais, na redução do risco de cancro em vários órgãos. As crucíferas, amplamente consumidas, são especialmente ricas em glicosinolatos, tá? Que são convertidos em mirosinase vegetal e, pela microflora gastrointestinal, em isotiocianato. É tipo um cianeto, entendeu? Que ela se transforma lá dentro da célula, tá? E aí ela acaba matando a célula cancerígena, porque a célula cancerígena ela não tem uma defesa para o isocianeto, entendeu? Ela não tem essa defesa no citocromo da célula. Aí ela morre quando ela entra em contato com esse isotiocianato, tá bom? É por isso. E esses vegetais têm isso, tá? Muito bem. Então, aqui também fala que ó, vários isocianatos em um número limitado de glicosinolatos que foram examinados bloqueiam efetivamente a carcinogênese química em modelos animais. Tá? Ou seja, esse estudo aqui já foi feito também uma revisão em modelos animais, que já é um teste em vivo, além de ser in vitro em vivo, tá? Aí aqui fala de novo, ó, brócolis, rúcula, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho, couve chinesa, eu não conheço, couve galega, eu acredito que seja a nossa couve-manteiga, e de novo o tal do rabanete, que é aquele vermelhinho, ele tem um gosto diferente, né? Ele é meio azedinho, ele é vermelhinho, pequenininho assim. Então, gente, olha só, esses alimentos aqui. Aqui, olha, eu botei lá no PubMed ou no Medline. Aí, olha só, eu traduzi o título, olha, consumo de frutas e vegetais e saúde mental em adultos, uma revisão sistemática, ó. Alho e cebola, suas propriedades na prevenção do câncer, tá? Romã para prevenção e tratamento do câncer, uma atualização. Então, tem vários e vários e vários e vários, tá? Aí aqui, olha, sim, aqui eu deixei aberto, deixa eu botar para cá. Isso aqui também. Aqui eu deixei aberto, olha, aqueles que eu já falei com vocês, tá? Ó, aqui você tem que traduzir para o português, ele traduz instantaneamente, tá? Esse também, esse, deixa eu ver esse aqui. Esse fala dos isotiacenatos, tá? Entre plantas. Esse aqui não está lá, não. Esse aqui vocês podem também procurar vir aqui. Mas o que vocês têm que fazer? O certo é vir aqui no PubMed e digitar assim, ó, vegetable and cancer. Tem que escrever em inglês. Não adianta escrever em português, tá? Tem que escrever em inglês, aí você procura aqui, pesquisa e vai aparecer vários, tá vendo? Tudo falando de vegetais e o câncer, e como eles atuam como quimioterápicos, tá? Aí vocês vão, aqui mesmo, se vocês quiserem saber o que eles estão dizendo no título, aí você já clica com direito e já traduz aqui, para você saber o título, ó, consumo de frutas e vegetais, saúde mental em adultos, uma revisão sistemática, nutrição e câncer. Aí aqui, adesão à dieta mediterrânea e risco de câncer, uma revisão sistemática, atualizada e meta-análise. Sempre, gente, se lembrando que aqui no filtro,
vocês têm que clicar em meta-análise e revisão sistemática, tá? Não adianta, se vocês não clicarem aqui, vocês vão ler milhares de artigos, mas é um só, que fala sobre aquele determinado assunto. O ideal é vocês verem meta-análise, revisão sistemática, porque são pessoas que estudaram vários artigos e tiraram conclusão de todos eles e juntaram num só. É isso que é uma meta-análise, que é uma revisão sistemática, tá? Aí vocês abrem um deles, por exemplo, ó, como eu abri aqui, pula aqui, ó. Dietas à base de plantas e prognóstico do câncer. Uma revisão de pesquisas recentes. Aí você vê aqui, ó, 2022. É um artigo bem recente. Aí você vem aqui para o abstract, que é a revisão, né? Desculpa, o resumo. Aí aqui, o objetivo dessa revisão foi o quê? Embora as dietas à base de plantas sejam recomendadas para a prevenção do câncer, o seu papel na sobrevivência do cancro ainda é incerto. O objetivo dessa revisão sistemática é resumir a associação entre dietas à base de plantas, pós-diagnóstico e prognóstico em sobreviventes de câncer. Aí aqui fala das descobertas recentes e tal, tá bom? Aí aqui você tem que vir em declaração de conflito de interesse. Os autores declaram não ter conflito de interesse, isso é importante, tá? Porque quando você vê conflito de interesse, empresas envolvidas, aí você eu já descarto, tá? Aqui, esse artigo científico aqui fala sobre o tipo de alimento, quer ver, ó? Ó, aqui, frutas e vegetais, ingestão de frutas e vegetais, e risco de doenças cardiovasculares, câncer. E deixa eu traduzir isso aqui. Peraí, aqui, ó. Consumo de frutas e vegetais e o risco de doenças cardiovasculares, câncer total e mortalidade por todas as causas. Então, aqui, como é que as frutas e os vegetais, e aqui o tipo de fruta e o tipo de vegetal também, que pode contribuir para diminuir essas causas, né? E uma revisão sistemática e meta-análise de resposta de estudos prospectivos. Aí aqui vocês vão poder ler, ó, os resultados e as conclusões. Ó. A ingestão de frutas e vegetais foi associada à redução do risco de doenças cardiovasculares, de câncer e também de mortalidade por todas as causas, tá? Aí fala, esses resultados apoiam as recomendações de saúde pública para aumentar a ingestão de frutas e vegetais para a prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e mortalidade prematura. Tem gente que está morrendo cedo porque não está se alimentando, no mínimo, né, minimamente, de vegetais e frutas, verduras e legumes, tá? Então, aqui aqui até fala, olha, nessa meta-análise de 95 estudos, 142 publicações foram observada a redução no risco de doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas, até uma ingestão combinada de 800 gramas de frutas e vegetais, enquanto que, para o câncer total, não foram observadas reduções adicionais no risco. Foram observadas acima de 600 gramas ao dia. Tá? Então, tem isso, olha. Até a quantidade do que se come de frutas e legumes e verduras e vegetais no geral. Tá? Aqui fala da associação inversa. Foram observadas entre a ingestão de maçã, pera, frutas cítricas, vegetais de folhas verdes, saladas e vegetais crucíferos e doenças cardiovasculares e mortalidade. E entre vegetais verdes, amarelo e vegetais crucíferos e risco total de câncer. Aqui, estima-se que entre 5,6 e 7,8 milhões de mortes prematuras em todo o mundo, desde 2013, né, em 2013, podem ser atribuídas a uma ingestão de frutas e vegetais inferior a 500 gramas por dia, ou de 500 a 800 gramas por dia.
são pessoas que estão consumindo menos do que isso. Então, estão tendo morte prematura de câncer, de doenças cardiovasculares, tá? Então, ingerir menos do que isso não, é perigoso. Aqui tá, tá. Aqui meu irmão está dizendo que não está dando para ele participar, porque hoje teve a netinha dele foi operada de novo, tá? Está sendo operada novamente. Então eu estava aqui. Tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Que foi, tem essa, não, aqui eu já mostrei. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vocês estão vendo que é comprovadamente, geneticamente comprovado que esses alimentos, frutas e vegetais, em geral, ajudam. Fala, Luciana. Pode falar. Eu queria saber, então é certo a gente tomar aquele suco de couve que as pessoas tanto recomendam, ou a couve tem que ser cozida? Não necessariamente, a couve pode ser comida crua. Ela tem que ser bem lavada, né? Bem lavada. Agora, aquela questão que a maioria das nutricionistas falam, que você tem que botar de molho, hipoclorito. Eu estudei que quando você tem alguma quantidade de cloro e uma substância orgânica, essa junção de cloro com substância orgânica forma trialometano, diclorometano, que é altamente cancerígeno. Eu não lavo nada com hipoclorito, não lavo nada. Eu também tenho muito tempo que eu não uso Eu hipoclorito. lavo, no máximo, com vinagre. Eu boto vinagre na água, deixo de molho um pouquinho, tá? E lavo essencialmente com água. Agora, aonde que é perigoso fazer isso? Na Índia. Na Índia, se você fizer uma coisa dessa, você fica doente. Por quê? Porque a água da Índia é altamente poluída, né? Poluída. Mas nós estamos no Brasil, nossa água aqui é bem potável, apesar do Rio de Janeiro ser a água do Rio Guandu, mas ela é tratada. A água da Cedaia ali do Rio Guandu, se você passar por ali, a gente sempre passava, porque a gente ia estudar ali, eu estudei ali na Rural, e ali tem umas letras enormes, garrafais, dizendo que ali é o maior tratamento de água do mundo. Do mundo. O maior tratamento de água que existe no mundo é aqui no Rio de Janeiro, no Rio Guandu. Eles pegam aquela água barrenta lá, cheia de cadáver, e transformam aqui numa água potável, limpa, pronta para o consumo. Às vezes, eles têm que fechar tudo para fazer um tratamento melhorado e tal. Mas é o melhor tratamento do mundo, maior e melhor, tá? Então, a gente joga um pouquinho de vinagre, tá? Deixa de molho e pronto. Eu não aconselho lavar com hipoclorito, tá? Eu não uso, não uso. Porque não adianta, vai formar trialometano, diclorometano, que é altamente cancerígeno, principalmente para os homens, câncer de bexiga, tá? Então é isso. Agora, a couve, ela pode ser cozida, ela pode ser crua, tá? Você pode comer de diversas maneiras, tá? Tem alimentos que não é bom você comer cru. Por exemplo, as leguminosas, que são os feijões, tá? Eles têm que passar por processamento e processamento forte, tá? Processamento térmico. Tem que cozinhar. Não adianta querer comer um feijão cru, por exemplo. Quando os baianos, por exemplo, eles fazem uma coisa chamada acarajé. O acarajé é altamente nutritivo, ele é feito com feijão fradinho, batido cru. Antes eles hidratam o feijão fradinho, depois eles batem bastante. Então, nessa batida que eles fazem do feijão fradinho, eles já tiram muitas substâncias antinutrientes, já são
quase eliminadas ali, mas depois eles ainda passam por um processo térmico, que esse acarajé ele é feito frito, né? Então, ele não fica cru, o feijão fradinho, o acarajé do baiano, tá? Então, agora, o perigo do feijão cru é grave, entendeu? Não se deve comer feijão cru, nenhum tipo, tá? Dá só uma fervurinha, não, tem que cozinhar bastante. Então, quando você for fazer um leite de leguminosa, um leite de soja, um leite de amendoim, tem que ferver, tá? Se você for aproveitar aquela parte que passa, que sobra, que é um resíduo, por exemplo, sobra do leite de soja, sobra um resíduo da soja que tem o nome de ocara, um K, ocara. E aí você tem que refogar bastante aquilo ali no fogo, refoga, fica refogando, enquanto ele não subir um cheiro de cozido, você não pode fazer nada com aquilo, tá? Não pode, ele tem que cozinhar ou assar, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, os outros vegetais você pode comer cru, os outros, tá? É, couve, abóbora. Tem alimentos que eu prefiro cozido, e tem alimentos que não dá para ficar cozido, você precisa comer cru, né? Alimentos apropriados para salada, como rabanete, né? Alface americano, acelga, repolho, esses tomate, maxixe, pepino, isso tudo é para comer cru, né? Isso tudo cru, sem problema. Fala, quem mais quer falar? Beth, Oi, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito. Tá me ouvindo? tô. É, assim, eu já li e também já ouvi em palestras que os crucíferos, para quem tem hipotireoidismo, é ruim porque diminui mais ainda a função da glândula para quem já tem hipotireoidismo. Isso confere? Olha, Teria que talvez comer cozido? sim, talvez sim. Por quê? Você lembra que eu falei num artigo desses aqui do isotiocianato? Então, eles têm um pouquinho desse cianeto que mata a célula cancerígena porque ela não tem uma defesa que as outras células têm. Porém, esse isotiocianato, o cianeto, né? Não chega a ser um cianeto daquele igual que matava os judeus, né? Mas é um tipo de ácido cianídrico que ele, dependendo da defesa do corpo da pessoa, ele pode causar até bócio, entendeu? Dependendo da quantidade que você coma desse alimento, que tem muito isso, ele pode causar até bócio. Ele pode afetar também a tiroide. Então, se você cozinhar, o que acontece quando você cozinha? Quando você abre a molécula, né, onde contém o cianeto, você abre e ele se desfaz, entendeu? É lógico que, se você estiver querendo lutar contra o câncer, é bom que você use essa molécula, entendeu? Agora, se não é o caso, se a pessoa não está querendo lutar contra o câncer, ela deve cozinhar esses alimentos que contêm isso aí. Tem amêndoas que têm isso aí também, tá? Ácido cianídrico, é um glicosídeo cianogênico, tá? Que a gente chama de glicosídeo cianogênico. Ele tem o ácido clorídrico, que ele só vai agir depois que ele estiver lá no nosso corpo, a não ser que você passe por um processamento nesse moer, esquentar, cozinhar. Aí, se ele passar por esse processamento, aí ele perde o cianeto dele. Entendeu? Então, se a Ok. pessoa já Aí, no caso, para prevenção,
né? Se a pessoa já tem hipotireoidismo, a pessoa quer prevenir o câncer, não é legal ficar usando, então, esses crucíferos crus. Cru não, só cozido mesmo, ou pelo menos no bafo, no como quem faz um Vapor. cuscuz no vapor, entendeu? Porque no vapor você não acaba com todas as moléculas de glicosídeos cianogênicos, vão ficar algumas, uma ou outra, que vai ser boa para combater algum tipo de câncer, algum tipo de molécula, algum tipo de célula cancerígena, mas também não vai ser suficiente para causar um mal na tireoide, entendeu? Ok, É isso. perfeito. Tá bom, gente? Então, olha só, eu acho que eu já gravei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gerenciar a gravação. Ó, parar a gravação. Então, é sinal que eu consegui gravar. Vou parar.